Bom dia, Terceirão, sejam bem-vindos. Hoje, quinta-feira, então, no último horário, nós faremos, né, a recuperação. Então, vamos revisar o que foi esse conflito, né, a Guerra Fria no século XX, onde o mundo estava dividido, né, em dois blocos: Estados Unidos capitalista e a União Soviética com o socialismo. Nós vimos na revisão que essa hegemonia não era equivalente, né? Nós fomos a fundo e nós descobrimos que o lado norte-americano tinha uma grande vantagem, né, sobre o lado socialista. Pois bem, vamos lá. O mundo após a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, chamada Guerra Fria, por ser uma intensa guerra econômica, diplomática, ideológica, essa palavra é bacana, então, ideológica, né? Travada pela conquista de zonas de influências. Influências para você conseguir colocar ideias capitalistas e zonas de influências para você colocar ideias socialistas. Ou seja, os Estados Unidos queria colocar nessas áreas, né, todo um molde capitalista, e já a União Soviética queria colocar, né, em determinadas áreas todo um molde sobre, né, as ideias socialistas. O mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Capitalismo versus o socialismo. Superpotências. Olá, hein? Países com domínio militar e econômico, uma hegemonia. Mas cuidado, tudo bem, eram superpotências? Eram. Mas nós vimos que os Estados Unidos tinham uma grande vantagem em cima da União Soviética, não é isso? Então vamos lá. Guerra, conflito, fria, indireto. Então não tivemos, né, um embate, um encontro, não tivemos um campo de batalha, quer dizer, tivemos um campo de ideias, né? Mas não tivemos um confronto direto. Duas potências equivalentes num conflito? Vimos que não, não é isso? Vimos que não. Movimentos relacionados ao conflito. A descolonização da Afroasiática no contexto de disputas entre blocos capitalistas e blocos socialistas. Bem, nós vimos isso tanto, né, do lado africano quanto do lado asiático. Por quê? Porque ambas potências vão colocar a sua ideologia. Ou seja, aonde a União Soviética já está, né, com socialismo, os Estados Unidos vai enviar, né, ou seja, vai tentar frear o avanço. E assim vice-versa. A Guerra Fria busca estruturar o mundo. O mundo após a Segunda Guerra Mundial, projetos capitalistas e projetos socialistas. Chega a ficar um pouco até, né, redundante, né? Toda hora a mesma coisa, mas é importante que eu não esqueça isso. Fases da Guerra Fria. Então vamos entender. A primeira fase da Guerra Fria vai da Segunda Guerra, né? Então aí a gente vai ter que entender. O conflito, Estados Unidos busca sua hegemonia no mundo para conter o avanço da União Soviética. Então já começa daí a estratégia. Então, vai da Segunda Guerra, 1961, né? E os Estados Unidos busca conter o avanço da União Soviética. Segunda parte da Guerra Fria. Deixa eu ver aqui, Monique. Ó, Monique. Então, segunda parte, a coexistência pacífica. Então vai chegar um determinado momento da história que eles vão ter que acertar alguns pontos. Porque, como eu falei ontem, não tem como um viver no espaço e o outro viver na Terra. Só temos um mundo, ou quer dizer, só temos um planeta. E temos que ter uma coexistência pacífica, que vai de 61 a 79. Período menos radical, porém de conflitos. Ou seja, nesse momento, né, eles vão ter que chegar a um denominador, porque é como eu falei, só tem um planeta Terra. Então eles vão ter que saber, né, ter essa coexistência pacífica para o mundo não eclodir numa guerra nuclear. Terceira fase, né,
da Guerra Fria, na década de 80, fase Bom dia. armamentista. Bom dia. E a derrota da União Soviética. Beleza? Deixa eu só arrumar isso aqui, ó. Pronto. Então vamos lá. Capitalismo versus socialismo. Vamos lá, admitir. Capitalismo, a sua lógica era o quê? Frear, destruir o socialismo, como aconteceu em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Na Europa, ela não era socialista, e sim a União Soviética. Então, isso eu tenho que saber, eu tenho que lembrar, não para a minha avaliação que vai ser no último horário, mas para a vida. Por quê? A União Soviética, que tinha como sistema de governo o socialismo. Então, pense comigo, como esse sistema poderia ter grande força em uma Europa arrasada? Então, vejam só, a União Soviética, ela era socialista, a Europa não. Então é o seguinte, após a Segunda Guerra, é isso que eu digo, os Estados Unidos vai vir naquela ideologia de reconstruir alguns países no molde capitalista. E a União Soviética é socialista. Então, desde a Revolução Russa, nós vimos que está lá, né, o socialismo presente na União Soviética. É importante lembrar, o saldo da Segunda Guerra para a União Soviética, a terra é arrasada. Então, veja, 25 milhões de russos morreram. Eu estou dando o nome do conflito aqui, Batalha de Stalingrado. Então, veja, como eu falei a você, é por isso que tem uma supremacia, tem uma vantagem muito grande norte-americana, né, em cima dos russos. Por quê? Porque na União Soviética eles tiveram um conflito in loco, dentro do seu território. Então imagine, terceirão, vamos dizer que temos uma guerra aqui no Brasil, e Deus me livre e guarde, né? As casas da onde vocês vivem foram destruídas. Vocês vão ter que começar todo um programa de reconstrução e leva tempo, tem gastos com isso. Então, foi o caso que aconteceu com a União Soviética. Na Batalha de Stalingrado, o saldo foi negativo para a União Soviética. Ganharam a guerra, ganharam, mas teve que reconstruir, teve gasto, teve muitas mortes. Não é isso? Então, vejam, e isso, sendo assim, eu tenho uma prova cabal que não tinha uma equivalência entre as duas potências. Não tinha. Os Estados Unidos, a potência norte-americana, não teve problema interno. Nós vimos isso ontem. A base militar de Pearl Harbor foi atacada, mas não foi uma base, como exemplo, não foi Washington, né, que foi atacada, não foi o Pentágono, não foi Nova York que foi atacada. Então, comparando, não teve grandes problemas para o lado norte-americano. Beleza? Então vamos lá. Europa devorada, né, aos Estados Unidos. Antes da Segunda Guerra, a Alemanha, como nós vimos, né? A Alemanha era um país que, na realidade, vocês viram comigo, que era a Prússia, né? A Prússia. Pois bem, o país industrial que vai se tornar a Alemanha se encontra num momento arrasada. Não gera concorrência significativa para os Estados Unidos, que se encontra bem à frente de todos. Mas depois vocês verão comigo que a Alemanha e o Japão começam a apontar, né, se desenvolver. Mas, lógico, mas professor, por que isso? Gente, Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi completamente, né, arrasada. Então, veja, esse país industrial se encontra num momento, foi todo destruído, gera, né,
não gera uma concorrência para os Estados Unidos. A União Soviética arrasada, falta de mão de obra. Estados Unidos prospera economicamente. Então, por que, professor, você está falando isso? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, ou pós-Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver que os Estados Unidos, né, desde a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra, ele vai se beneficiar. Né? Ele se beneficia com essa questão dele vender produtos, abastecer essas regiões que foram arrasadas. Então, a economia, né, norte-americana vai prosperar. É até meio assim, né, engraçado, né? A questão, os Estados Unidos se beneficia com a desgraça, né? Ou seja, não foi ele que causou mais, né? Ele ganha, por isso que tem aquele ditado, né? São nos piores momentos que surgem as grandes ideias. Então, não existe um equilíbrio entre Estados Unidos e União Soviética, né? Os Estados Unidos, né, está à frente da União Soviética. Vamos lá. Estados Unidos, medidas para conter o socialismo. Aí chegam as duas medidas. Doutrina Truman e o Plano Marshall. Então, doutrina Truman e o Plano Marshall. Vamos lá. Truman, defender todas as nações que querem a liberdade, não os regimes ditatoriais. Vimos isso ontem, né? Querendo, se eu estou sugerindo que o seu país, né, Roberta, vamos dizer, Roberta é uma presidente, né? E eu falo, olha, vamos reconstruir o seu país, Beta, nos moldes capitalistas. É assim, assim, assado. Pois bem, de uma forma ou de outra, eu estou impondo, né? Pois bem, em outras palavras, todo país que não quiser entrar na área da influência soviética terá o apoio dos Estados Unidos. Então vejam a guerra de xadrez aí. Então é um lado, né, movendo os peões, o outro lado, né, se defendendo, e assim vice-versa. Já o plano Marshall era reconstruir a Europa após a Segunda Guerra aos moldes do capitalismo, com investimentos bloqueando a influência do socialismo. Então vejam, então eu tenho que deixar, né, isso daí bem claro na minha mente. Truman, defender todas as nações que querem a liberdade e não os regimes ditatoriais. Ou seja, que não querem ser influenciadas pela União Soviética. E o plano Marshall era de reconstrução, né? Oh, vamos levar, né? Vamos trazer a civilização, vamos reconstruir esse país, porém nos moldes capitalistas, para frear, né, o avanço do socialismo na Europa. Né? É só a gente pensar. Então, é muito legal eu sempre lembrar, a Europa ela não era socialista, e sim a União Soviética. Vimos isso aí, né, com a Revolução Russa. Principais acontecimentos da Primeira Guerra Fria. Né? Primeira Guerra Fria. Então, veja, OTAN, ali estava certo, viu? Ali eu não vou corrigir não, porque foram 3 fases. Então, veja, OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso daí é o significado da OTAN. Estados Unidos, mais países, né, da Europa capitalista. Isso é importante, ó. Europa capitalistas, ó, OTAN, né? Então, Estados Unidos, mais países da Europa capitalista. Então, ou seja, buscava garantir a segurança. Lógico, lógico. Ou seja, evitava qualquer invasão ou conflito socialista. Então, foi uma forma dos Estados Unidos, não, calma que eu vou criar, né, um órgão que vai trazer isso e a gente vai ficar seguros contra qualquer tipo de invasão socialista. Em contrapartida, ou a resposta imediata da União Soviética, foi o Pacto de Varsóvia, foi proposta pelos países socialistas. Então vejam, aliança política militar dos países socialistas que buscavam conter os ataques ou invasão dos países capitalistas. Então, gente, era o tomar lá da cá na realidade, né? Então, ou seja, por mais que não tivemos um conflito direto de, né, exércitos norte-americanos contra exércitos da União Soviética,
mas houve todo aquele jogo, toda aquela estratégia, né, para frear ambos, tanto o socialismo quanto o capitalismo. Então, foi um jogo intelectual, na realidade. Então, vejam isso, percebam isso, beleza? Quando um trazia uma medida, o outro, né, retrucava com uma outra medida, tentando frear a medida do outro. Vamos lá. Bom, o Muro de Berlim, falei ontem para vocês, né? Foi um símbolo aonde ele dividia, né, as duas Alemanhas, a Berlim Oriental da Berlim Ocidental capitalista, né? Então, dividia dois blocos, como o mundo estava dividido bipolarmente, né? A Alemanha também estava dividida. Então, vejam, Berlim Ocidental é onde que tinha tudo, né? Já Berlim Oriental, né, não tinha tanto desenvolvimento capitalista, lógico, né, porque eram os moldes do socialismo. Pois bem, investimentos capitalistas na parte ocidental levaram muitas pessoas do lado oriental a migrarem para a parte capitalista, para a Alemanha capitalista, né? Então, isso foi obrigatório a criar um muro, uma divisão. E os guardas, né, recebiam ordens de quem? Não. De quem tentar bular, né, essa lei, essa ordem, poderiam, né, usar a força. Então, vejam só, que eu vou dar um exemplo. Eu acho que é como você tivesse dois mundos em um só. De um lado, há todo um desenvolvimento, há um investimento, né, capitalista, aonde as coisas estão se desenvolvendo, prosperando, e de um outro lado está parado. Está parado porque nós vemos que o socialismo, né, eles defendem uma coisa, mas, ou seja, eles defendem, quanto o capitalista ele é meio individualista, ou seja, eu me preparo, eu fiz pós, eu fiz doutorado, eu fiz mestrado, eu fiz pós-doc, então eu estou investindo, futuramente eu vou ter assim uma renda melhor. Já no socialismo já não existe isso, né? Então vejam, então lógico que um lado ele vai desenvolver toda uma parte econômica, uma parte industrial, melhor dizendo também, né? Comercial. Então vejam, o mundo capitalista ele a cada momento, a cada segundo, ele te propõe uma coisa nova, ele te traz um produto novo. Tem um filme que é muito legal chamado Adeus Lenin, mostra muito bem esse lado socialista. Tanto que é que quando a mãe, que era socialista, está vendo, né, o filho, ele fecha as janelas, as cortinas. Vocês já assistiram esse filme, galera? Então, no molde socialista, daqui a pouco passa um dirigível fazendo uma propaganda da Coca-Cola. E é uma coisa surreal, né? Então, aí ele fecha as cortinas, ele tenta bloquear para que a mãe não veja, né, toda essa evolução. Então, vejam, a Guerra da Coreia, a Guerra Fria na Ásia, Estados Unidos e União Soviética. Como eu falei, participam de uma maneira indireta. Americanos apoiam a Coreia do Sul, os soviéticos apoiam a Coreia do Norte. Então, gente, é briga assim, né, indireta de gato e rato, aonde um vai tentar frear, né, o desenvolvimento do outro. Stalinismo. Stalin, União Soviética, com sua política repressiva. Nós vimos muito bem isso, né? Tanto na forma como ele chegou ao poder e depois a maneira que ele ditava, né, as regras lá na Rússia. Então, vejam, campos forçados, né, de trabalho. Ele também não tinha liberdade, né, de expressão. Vocês viram lá, né, que
ele perseguia as pessoas, era de uma maneira grotesca. Galera, 10 minutos, eu vou adiantar aqui. Então vejam só, e todo esse governo de Stalin na União Soviética, né, ele vai fazer que a União Soviética se isole, e isso vai trazer prejuízos, né, para a própria União Soviética. Macartismo. Vejam, foi um movimento político norte-americano para tentar combater o comunismo. Então, olha, é importante eu anotar isso, hein? No país, nos anos 50. Idealizado pelo senador Joseph McCarthy, né? A teoria das caças às bruxas nos Estados Unidos. Então, quando eu falar, né, quando vocês ouvirem falar sobre isso, né, macartismo, é só você falar a perseguição, né? Ou seja, não deixar, combater, frear o lado, né, o comunismo no país, nos anos de 1950. É bem tranquilo isso. Então, falando disso, eu não posso esquecer que, né, Stalin vai isolar. A Conferência de Bandung, alinhamento dos países do terceiro mundo, falamos nisso, que os países do terceiro mundo, né, eles vão querer, né, serem ouvidos, eles vão querer serem respeitados, não é isso? Os países africanos, eles não estão nem aí para o capitalismo nem para o socialismo. Eles, né, eles querem ser respeitados da maneira que eles são, pela cultura deles, pela etnia deles. Né? Então buscam, né, essa descolonização. Revolução Cubana, nós já vimos isso. O importante é a crise dos mísseis. Cuba e União Soviética, né? Então, bases nucleares. Como eu falei ontem, né, para vocês, é muito importante para a União Soviética ter uma base nuclear mais próxima, né, dos Estados Unidos. Para quê, professor? Para que, se uma futura guerra, os mísseis cheguem ao alvo. Não é isso? Os Estados Unidos, quando percebeu disso, em 1962, deu um ultimato. Ou acaba com essa base, ou o mundo entra numa guerra nuclear. Beleza? Então vejam, agora chegamos à coexistência pacífica, 61 a 79, né? Não há um enfrentamento direto, um mundo multipolar, os não aliados, vejam só, começam a aparecer. Japão e Alemanha voltam a crescer, como eu tinha falado no início, né, economicamente. E a Rússia está cada vez mais isolada. Isso vai trazer prejuízos, lógico. Né? A União Soviética, ou melhor dizendo, a União Soviética, ela rompe as relações com a China. E aí começa a China a se aproximar, ou seja, a fazer comércio com os Estados Unidos. Corrida espacial. A União Soviética é a primeira a chegar no espaço, mas os Estados Unidos, logo após, leva o homem à Lua, com Neil Armstrong. E o primeiro, né, homem a chegar no espaço foi Yuri Gagarin, pela União Soviética. Bom, Guerra do Vietnã. Nós já falamos ontem sobre isso. Foi um conflito, né, onde os Estados Unidos entrou nessa guerra, tomou a maior surra. Né? Por quê? Porque ele queria ganhar espaço para desenvolver o lado capitalista lá. Mas a União Soviética estava lá também, ó, apoiando a guerrilha para não deixar que isso acontecesse. Em 68, o ano da contestação em todo o mundo, a revolta dos jovens em Paris, do bloco capitalista, a primavera de Praga no bloco socialista, e é uma corrente muito grande contra a guerra, aonde surge o movimento hippie, né, dos anos 60, paz e amor. Paz e amor. Então, todos contra a guerra do Vietnã. Pois bem, a crise do petróleo, eu falei, é de 73, vai levar, né, o crescimento, né, abusivo dos preços, ou seja, 400% em cima, né, do valor. Então, veja, olha o reflexo disso no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, essa questão desse conflito entre árabes e judeus, aonde os barris de petróleo
vão aumentar os seus preços, vai atingir diretamente aqui o Brasil. E o nosso milagre econômico, na época, né, vai por água abaixo. Então, veja, causando reflexos poderosos nos Estados Unidos, na Europa, destabilizando a economia de todo o mundo. Como eu falei ontem, esse ano aconteceu a questão também do petróleo, mas foi inverso, o valor diminuiu. Bom, Guerra da Angola, já vimos isso, né, sobre o domínio de Portugal, a independência afro-asiática e o apoio dos Estados Unidos e também da União Soviética. A invasão do Afeganistão é como se fosse o Vietnã soviético. Do outro lado, a União Soviética, o domínio dos mares quentes, né? Como eu falei para você também, a União Soviética é ela que distribui, né, o gás, e está ali porque aquela zona ali, né, ela é rica, muito rica. Pois bem, os Estados Unidos irá financiar milícias para brecar os soviéticos, né? E aí vai criar Osama Bin Laden. O projeto Guerra nas Estrelas foi um projeto mirabolante, né? Fictício, porém muito caro e ele não sai do papel. E por... ainda falta uma. Mudanças ocorridas na União Soviética. Então vejam. Mikhail Gorbachev ele vai querer trazer mais flexibilidade para o governo, né, soviético. Então vejam só, ele vai colocar uma abertura econômica, abrir economicamente a União Soviética com a perestroika e também uma abertura política, política, né, de poder, vai dar mais abertura, porque antes era tudo fechado. Então vejo com a Glasnost, mas, né, essa abertura política vai levar também a União Soviética já estava em decadência. E aí, em 1989, galera, acontece a queda, né, do Muro de Berlim, que vai representar a vitória do capitalismo sobre o socialismo. Então, galera, nos vemos agora no último horário, beleza? Até mais. Então, no último horário, eu vou dar um oi, entrem, que aí eu libero o link para vocês fazerem a recuperação, tá bom? A atividade revisionária, melhor dizendo. Então, até lá, um abraço, tamo junto. Tchau, Tchau. valeu. Até lá. Até Tchau. mais. Tchau.